Olá amigos, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Introdução à paisagem, rochas. Vamos aprender a fazer rochas para iniciantes, rochas simples. Temos aqui uma folha de sulfite. E quando a gente olha para o papel, o olho da gente vai direto no centro do papel. O papel sulfite tem a proporção áurea, proporção perfeita. É o padrão mundial do papel. Então, quando a gente for desenhar uma paisagem, a linha do horizonte não pode ficar muito acima da linha do meio, nem muito abaixo. Ela deve ficar ou na linha do meio ou um pouco abaixo da linha do meio, para que os objetos não fiquem voando, da impressão que está voando. Estas são formas intrínsecas do papel. As rochas também têm as suas formas, que podem ser circulares, triangulares, retangulares ou quadradas. Também a lemniscatiada. E assim por diante. Vamos ver aqui algumas rochas. Igual no desenho da árvore, elas não podem ficar chapadas ou amassadas, então temos que ter forma nelas. Redondas. Lemniscatiada. As rochas também não são tão por igual. Ela também tem as suas formas intrínsecas, triangular, redonda, quadrada, lemniscatiada, e assim por diante. Aqui temos uma forma triangular. Aqui vemos uma forma lemniscatiada. Simples de olhar fazendo isso. Aqui temos uma forma quadrada, retangular. E aqui uma forma redonda. Idem o volume da rocha. Com sombra, luz, sombra e as linhas dos eixos de rotação. Temos aqui essa paisagem pronta. Este sol já foi ensinado no canal, um dos primeiros vídeos. A rocha com a técnica raspada. E aqui espirrado água com tinta. Para formar essas pequenas gotas. Vamos fazer esse desenho. Não vai ficar igual, mas vamos fazer um desenho mais ou menos assim.
Para auxiliar na textura da pintura das rochas, eu uso um pedaço, pode ser um pedaço de cartão de crédito, qualquer coisa que seja maleável, que você possa fazer textura no papel, tipo assim. Você vai seguir a textura de acordo com os eixos de rotação que dão volume. Vou dar um exemplo aqui, simples. Vou aplicar esse tom de marrom, por exemplo, diluidinho, deixando algumas áreas em branco para iluminar. Depois de pronto o desenho, você vem com aquele material e passa alguns lugares, raspando a tinta. Esse efeito de raspagem forma essa textura na aquarela. Vai fazendo isso enquanto tá úmido. Depois que secou, não tem mais jeito. Para fazer o reflexo, se for na água, você coloca uma certa quantidade de tinta na área que você vai raspar. Mantenha um pouco para a sombra. O efeito é belíssimo. O que dá o efeito de reflexo são as linhas perpendiculares. Linhas perpendiculares são linhas que se cruzam. Essas que descem e essas que vão horizontalmente. Isso que dá o efeito de reflexo na água. Com o auxílio do pincel zero, você pode estar reforçando algumas dessas linhas. Mantive algumas partes em branco. Como vocês podem ver, o efeito ficou belíssimo. Não é difícil desenhar rochas, são irregulares. Cada textura, faça esses rabiscos e volume, os eixos de rotação. E aqui está mais um desenho. Vamos colorir. Vou umedecer a área. O pincel tava com marrom, tava sujo, mas não tem problema. Vai ser essa cor mesmo. Esse marrom aqui, que tá no pincel, é o resto daquele outro desenho, que eu esqueci de limpar. É a complementar do vermelho, misturei verde com vermelho para fazer esse marrom aqui. Eu já ia mesmo dar uma primeira camada bem diluída, e aqui está. Outra forma de fazer área de luz é enxugar com um guardanapo de papel.
mesmo marrom, de vermelho com verde. Eu coloquei um pouquinho de preto para acentuar o tom, escurecer o tom. Pode pôr um pouquinho de preto, não tem problema. Caso você queira um tom mais forte. Agora vamos para a raspagem. Uma forma de fazer rocha, mas não precisa ser assim. Vou trazer já um pouquinho dessa água aqui para a linha de baixo, mantendo áreas em branco do papel e trazendo um pouco para as áreas de sombra. Vou molhar para não dar mais. Veja a diferença. E aqui vemos as linhas perpendiculares que se cruzam. Espirrando água, para formar pequenas pedrinhas. Aqui está a rocha. Que lindo que ficou. Tirando a tinta de alguns lugares. Depois do desenho quase seco, você pode vir por cima com um segundo tom. Caso aqui eu coloquei um pouquinho do azul. A gosto. Alguns lugarzinhos. Vou fazer um sol aqui, quase se pondo. Faço um círculo de amarelo, deixando sem pintar dentro. E espalho com apenas água ao redor. Com um alaranjado, ainda molhada a tinta. Eu passo aqui por volta.
Esse tom alaranjado eu faço aqui no telhado aberto. Forma de um telhado aberto. Mantendo áreas em branco, usando a ponta do pincel. Estou usando o tom alaranjado. Aqui eu vou marcar onde é que tá o brilho do sol, para que fique bem embaixo. Mantém algumas áreas em branco também. Lembrando que na aquarela o branco não tem função nenhuma, a não ser para alguns retoques e clarear a cor. Então a gente deixa as áreas em branco. Para formar a luz. Vou fazer aqui a parte de baixo com branquinho em alguns lugares. Branquinho corretivo. Aqui eu espirro branquinho. Vou pôr um pouco do azul também. Estou usando agora o pincel de leque. Vou desenhar aqui umas rochas invertidas, aliás. Modifiquei todo o desenho. Versão anterior e essa versão. Um com mais contraste, um com menos contraste. Na arte tudo é válido.
está o desenho. E aqui temos o desenho sombreado do exemplo das rochas com formas intrínsecas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.